Olá, tudo bem com você? Então, normalmente eu faço a abertura dos meus podcasts dizendo, senhores pais, mães, hoje eu quero falar com vocês sobre tal assunto. Mas agora, esse tema que nós vamos trazer aqui sobre a série Adolescência é para toda a comunidade. Todos nós precisamos assistir e não só uma vez, mas duas vezes pelo menos, tá? Estão aqui comigo o Dr. Guilherme, ele é psiquiatra, ele é professor e vai trazer uma abordagem para nós de todos os episódios, tudo que aconteceu ali, com essa visão que ele tem de conhecimento e de profundidade. E também está comigo aqui o Dr. Ricardo Chaga. Gente, esse cara ele é especialista em cyber geral. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui, participar Prazer. conosco Aqui é um desse encontro de podcast. amigos, né? Então, Vamos estou à lá sua falar. disposição, toda a comunidade, família, mais educação. Eu, como educadora, eu preciso muito te ouvir, tá? É bem verdade que eu busquei opiniões de outros na rede social, mas é muito importante ter alguém que realmente domina, sabe fundamentar tudo que aconteceu. Haja visto, nós trabalhamos com crianças e adolescentes, né? E sempre eu digo que é uma parceria entre família e escola, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu quero agradecer o convite, muito obrigado também. Aproveitando a série Adolescência, porque todo mundo está assistindo, e aí a gente vai poder trazer tema, partes, né, dos episódios e parte também da série como um todo. Isso, Eu vamos vou dizer. começar, porque eu quero, e uma coisa que me chamou muita atenção, eu vou falar como educadora, tá? Vocês dois trafegam em outra área, mas como educadora, eu fiquei muito preocupada com a série, tá? É claro que cada especialista tem uma visão, mas eu, como educadora, o que eu visualizei ali de um modo geral por cima, a série tem 4 episódios. O primeiro episódio, ele trata realmente, ele trata do buscar, do descobrir o quem cometeu o assassinato. Então, ele trabalha com segurança e com proteção. São os policiais de modo geral, né? E o que eu percebi ali é que eles não souberam, não sabiam como conduzir. Quer dizer, os adultos não sabiam como conduzir. Quando entra na segunda episódio, dentro da escola. E dentro da escola, direção, professores também não sabem conduzir. Quando entra no terceiro episódio, aí entra a psicóloga. E ela também não sabia conduzir e não conhecia a linguagem dos adolescentes. E aí, o último é chocante, porque aparentemente é uma família presente, e a família questiona onde errou, onde não errou, enfim. A mensagem final é: não sabemos educar filhos nesses tempos. Então, assim, no geral, os adultos que têm responsabilidade de cuidar das crianças e dos adolescentes não sabem lidar com essa situação, uma vez que agora o professor maior desses meninos chama-se internet, rede social. E aí uma outra coisa que me chamou muito forte foi que quando, lá no final, depois que o pai tem aquela conversa com a mãe, e aí a mãe desce para preparar o café e ele fica para trás e ele abre a porta do quarto do filho. E quando ele abre a porta do quarto do filho, vai mostrando a cena do quarto. A cama é estreitinha. Quer dizer, não importa a cama, não importa o dormir na saúde. Eu estou falando da saúde integral de um ser humano. A minha. A cama é pequenininha. E aí, abre a câmera, a gente vê que tem um espaço grande e depois todo o aparato de computador e fone. E a mãe relatou que esse menino entrava, ficava dentro do quarto, e lá para 1 hora da manhã ela chamava a atenção dele para poder ir dormir. Ele apagava a luz, mas ela não sabia se tinha realmente dormir. Então, assim, isso me chocou muito, porque os pais pagam escola, os pais pagam psicólogos, os pais pagam festas, os pais pagam tudo, quando na verdade a escola daquele menino está dentro do quarto. E Deus sabe lá que escola
que ele está buscando. Vocês, ninguém melhor do que vocês para poder me dizer. Eu vou começar com você, tá, Guilherme? E aí eu queria que você fizesse um overview, tá? Com base no seu conhecimento, na fundamentação, no trabalho que você faz. Você trabalha com adolescentes? Não, eu trabalho com a população adulta, mas a população jovem também faz parte das pessoas com quem eu trabalho, porque eu chefio um ambulatório de álcool e drogas e um ambulatório de sexualidade no NB. Então, os jovens fazem parte, né, desse sentido. Sim. Quando você começa falando dos 4 episódios, que cada episódio se propõe a mostrar, né, pra gente, eu acho bastante bacana, porque quando eu fui vendo a série, e agora você resumindo, me vem bastante à cabeça sobre a teoria de controle social que Foucault traz pra gente, né? Ele traz mais ou menos que a partir do século XVII, a sociedade como a gente conhece hoje em dia, né, e principalmente da época que ele escreveu no século passado, ela tem certos organismos que vão exercer um papel de controle, para o bem ou para o mal, mas de controle no final das contas, né? Uhum. Um sistema judiciário, que dá esse suporte ao Estado, tá Certo. bastante apresentado no primeiro episódio, como você disse. Então, a polícia, como ela vai abordar isso, né? Como o Estado está abordando esse adolescente, né? Que, num primeiro momento, no primeiro episódio, está sendo acusado ainda. Então, abordando, né? E conduzindo. E conduzindo, né? O segundo episódio vem mostrando outra parte da teoria do controle social que o Foucault traz pra gente, né? A escola como partícipe do controle, não da educação, né? E mesmo o controle descontrolado na série, Totalmente. né? Porque... Totalmente. E aí é uma pergunta que a gente tem que se fazer enquanto cidadão e principalmente numa escola, né? Enquanto educador, enquanto partícipe dessa comunidade escolar. Queremos o controle desses estudantes ou queremos criar cidadãos que saibam trafegar e se conduzir, né, nesse aparato social? Uma relação saudável de confiabilidade. Exato. Que não tem palco, Uhum. né? Não existe palco para professor nem para o diretor. Somos todos iguais. Sim. Né? E aí o terceiro episódio vem mais uma coisa que o Foucault traz pra gente, né? A medicina, né, ou a saúde mental, que depois o Foucault descreve melhor no aparato da psicologia forense, lá que tá aparecendo, né? Como um outro aparato para esse controle social. Eu discordo um pouco de você de que ela não consegue conduzir. Eu acho que ela consegue conduzir do ponto de vista técnico. Mas a hora que a gente vai conversar, será que ela consegue dialogar com esse adolescente através da linguística, da linguagem, né? Do significante e significado que tem aqueles emojis? É uma pergunta. Confirmo o que você falou. A minha colocação talvez tenha sido errada, mas exatamente isso. Não só conduzir, mas também até o emocional dela. Exato. Né? Ela estava sofrendo ali. E no final mostra mais ainda o sofrimento. E aí o último episódio fecha com chave de ouro, ao meu ver, né? Por que fecha com chave de ouro? Porque o Foucault também traz que a família faz parte desse aparato de controle social. Só que ele discorda de que a família representa a sociedade. Ele acha que a família não é tão representativa da sociedade assim. Porque a sociedade é diversa, no final das contas. Mas me chama bastante atenção o último episódio, porque trabalhando num ambulatório de álcool e drogas, né, num serviço de álcool e drogas e num ambulatório de sexualidade, eu preciso muito da família como partícipe, né? A família, ela é, ao meu ver, na série, né, na minha interpretação, ela é a personagem principal da série, né? Não é o Jamie. Né? Para mim, a família é o personagem principal. E aí tá na hora de a gente conversar como essa família vai participar nos cuidados dessas crianças, desses adolescentes, mas no cuidado integral. É no cuidado através do diálogo, é no cuidado através da parceria, porém diálogo e parceria com limites. Muito bem colocado. E outra coisa, você trouxe assim, com diálogo. E não existe diálogo se não estudar, se não adquirir conhecimento. Então, não é possível você dialogar com seu filho se você não busca conhecimento nessa área. Né? E é integral. Sim. Né? Então, é muito sério esse cuidado. Porque hoje, Guilherme, quando a gente chama os pais para poder participar de reuniões da escola, para tomar conhecimento e tudo, no universo de 100 pais, vem 10. Vem 10. Então, assim,
Isso é preocupante, né? Demais. Porque a educação, vamos supor, se aquela criança ou adolescente está num colégio extremamente renomado ou pouco renomado, isso é secundário. O primário é qual é a participação em conjunto na criação de um cidadão e da parceria da comunidade escolar com a família. Porque a gente vai estar falando de uma grande comunidade, no final das contas, né? Existem alguns estudos da antropologia que trazem que, em certas tribos, a criança ela é criada pela comunidade, pela sociedade. Sim. E é o que a gente tenta reproduzir, né? No final das contas, por aqui. A comunidade escolar ajudando nessa criação, a família também ajudando nessa criação. Mas a família tendo que lembrar que ela é partícipe. Irresponsável. E que uma coisa que eu acho bastante interessante nesse último episódio que você trouxe é que a mãe fala que dá 1h da manhã, ela vê o filho apagando as luzes, mas não sabe se ele vai dormir. E o pai traz que isso começa a acontecer quando os negócios começam a dar certo e ele sai para trabalhar das 6 às 8. Isso. E a mãe responde naquele diálogo assim, mas eu chegava mais cedo. Ou seja, ele estando fora o dia inteiro de casa, não consegue ter um tempo de qualidade com esses filhos. Ela estando um pouco mais de tempo dentro de casa também não consegue ter esse tempo de qualidade. Será que a métrica é a quantidade ou a qualidade? E você percebe que no diálogo com a filha, ela não tem muito o que falar? Sim. Ela só pergunta assim, você está bem, minha filha, né? Então, ela fica só naquele miudinho. É superficial. Superficial. Ela não sabe como conversar com a filha. Talvez o mesmo erro esteja acontecendo. Né? Então, agora eu vou passar para você, Ricardo, porque eu foquei no computador, né? Sim. E que é a escola hoje dos jovens, e que muitos pais financiam muito bem, né? Colocam computadores de marcas e fones de ouvido, tudo isso, e achando que são os melhores pais, e deixam eles lá, como você acabou de dizer aqui, né Guilherme? E que não tem esse controle, e além de não ter, não sabe. Né? Então, com base na série e no que você conhece desse mundo que está atrás do computador. O doutor Guilherme bem colocou da antropologia a questão da comunidade ajuda a educar a criança. Né? A criança sempre é esse objeto bem cuidado por todos ali, os seus pares, e esses pares geralmente eram adultos, hierarquicamente vertical, né? Hoje esses pares são horizontais, né? Aquela relação ali entre pares, literalmente, onde não se tem ali um conhecimento pleno da realidade. Porém, a série, a gente está discutindo aqui um hype. Para quem o pai que não conhece, o hype é o argumento da moda, né? Estamos falando da série mais vista da história da Netflix, dentro do aplicativo. Isso impacta demais a sociedade. Então, você começa a discutir um tema. A última vez que isso aconteceu na Netflix foi no La Casa de Papel, que já era muito complexo, porque era uma série onde você acabava torcendo para o bandido a série inteira. Então você torcia para ele se dar bem, para ele conseguir ludibriar o sistema e tudo mais. E agora vem uma série que toca na realidade de todos. Não tem exceção. Não tem exceção. A maior vantagem desse momento que a gente vive é poder falar com um grupo muito grande de pessoas. Isso é um poder muito forte e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade ainda maior. Você trouxe uma palavra que eu não conheço, que acabei de conhecer, tá? Que é o hype. Né? E você imediatamente você traduziu o que é hype. Sim. Né? Mas uma outra coisa que eu fiquei muito assustada é que os jovens hoje eles têm uma linguagem paralela a nós, adultos. Então, não basta você falar, vou tomar conhecimento e vou dialogar com meu filho. Eles não conversam com a nossa linguagem, não. Eles têm a linguagem própria, tá? Então, quando o Ricardo traz hype, e vai trazer outras, né, Ricardo? Muitas. Então, é importante que a gente fique conhecendo qual é essa linguagem, tá bom? E não é qualquer um, perdão. Na parte de segurança, muitos pais me procuram pedindo dicas, orientações, e muitos falaram sobre essa série, e a minha indicação foi a mesma para todos. Quer assistir? Assista sozinho. É um entretenimento para adultos. Todos os termos ali colocados são do universo que os adultos não dominam. Então, se você ouve falar sobre incel, esse pai, depois da série, vai querer pesquisar sobre isso e não vai encontrar. Traduz para nós o que é incel. Tá. Olhando para aquela câmera ali. Então, incel nada mais do que os celibatários involuntários, né? O que seria isso? Celibatários involuntários é um grupo de pessoas que dizem que não vão ter
que as mulheres acabam hostilizando os homens, então esses homens se organizam para atacá-las. Somente isso. A série fala do 80-20, mas isso é um conceito que vem de um outro rapaz, chama Andrew Tate. Andrew Tate, dentro da série, assim, para você que está assistindo, está no Brasil, ele é um participante de um Big Brother, certo? Ele é um ex-BBB. E dentro da realidade londrina, ele seria como o Bambam aqui na realidade brasileira. Só que ele virou um coach de lifestyle, né? Então as pessoas começaram a repetir, a reproduzir tudo aquilo que ele colocava. E há um momento na série onde a ajudante, né, do investigador fala que, olha, isso deve ser coisa dessa galera que está seguindo o Andrew Tate. E o Andrew Tate fala desse ostracismo que o homem vive, dessa masculinidade frágil. Só que quando você chega ao incel, e o incel é uma prática dos assassinos de escola, não estou dizendo que todo incel vira assassino, mas as comunidades... Mas estimula, sim. Até voltando à questão da comunidade, essa comunidade que educa o filho hoje, infelizmente, estou falando aqui com uma professora, dona de instituição, infelizmente não é nem a escola, nem a igreja e nem os pais. A comunidade que está educando os filhos são os aliciadores, os colegas de jogatina e que criam esse universo onde incel para eles dentro de um jogo é só mais uma gíria que você coloca ali 24 horas enquanto está jogando. E o pai se depara com esse tema, procura a internet para tentar pesquisar sobre isso e não encontra a resposta, porque a resposta ela é dissecada em vários universos. Olha... Meu Deus. Tá, você falou do incel. Okay. Red Pill. Red Pill. O que é Red Pill? Red Pill, o Andrew Tate também é um propagador muito grande, então isso vem do entretenimento de modo geral, né? O Red Pill vem do filme Matrix. Lá quando o Neo está com o Morpheus, que é o Lawrence Fishburne, o ator, ele abre a mão e tem uma pílula azul, outra vermelha. E a pílula vermelha seria a que abriria toda a percepção dele da realidade. Então nós que somos cristãos, né, e seguimos determinada linha de pensamento, a gente tem ali também a questão doutrinária. O filme Matrix, por exemplo, ele é todo baseado em apócrifos. Para quem não sabe o que são apócrifos, são livros que não estão dentro da Vulgata, né, dos livros oficiais da Bíblia Sagrada. Então, ali tem várias distorções de raciocínio e, ao mesmo tempo, livre interpretação. O Red Pill é a mesma coisa. Quando você abre essa percepção, você está dizendo que a sua masculinidade, o seu entendimento da realidade, do que é a mulher, de qual é o papel dela, você consegue dizer tudo e determinar como a sociedade vive, a ponto de definir que o homem serve para ser massacrado pela mulher. E você precisa reagir a isso. E quando um garoto de 13 anos, 10 anos, 11 anos de idade, que é a idade que a gente tem uma maior incidência dessa violência no pátio escolar, ouve esse tipo de coisa, o nível de agressão triplica, quadriplica. E aí você começa a agir como o famoso Red Pill, que é aquele que tem a percepção real do que a mulher significa, que não tem nada de real nisso, e começa a gerar uma violência muito grande. Não por acaso, né, eu trabalho em todos esses massacres nacionais, eu ajudei a polícia na investigação, e o alvo sempre são as meninas. Né? O maior número de quem morre em massacres em escola são as meninas. E os garotos são ali cooptados por grupos de incels, que não são grupos criminosos, né, mas estão ali, muitos deles alinhados, sim, a práticas terroristas internacionais. Ok, você está falando desse incel que alicia as crianças, que forma, né? Forma. E aqueles grupos mafiosos que trazem outras coisas? São os aliciadores, né, de modo geral. Então, que é o grande problema, né? Eu sempre inicio a palestra assim: quem é o pai que acompanha seu filho no que faz na internet? Alguns levantam as mãos, não poucos. E quem aqui já colocou um software de bloqueio dentro do seu equipamento? Também muitos pais levantam as mãos. Aí eu começo a perguntar: você sabe o que é Five Nights at Freddy's? Você sabe o que é Slenderman? Você sabe o que é um incel? Aí ninguém sabe. Então você tem informações da qual você não sabe nem decupar essa informação para depois traduzir numa ação dentro da sua casa. Então não adianta você ter a melhor ferramenta de bloqueio se você não sabe o que conteúdo seu filho está ali consultando, vivendo dentro da internet. Roblox, por exemplo, que é o que, se eu falar em qualquer lugar do Brasil hoje,
é um impacto muito grande para os filhos e para os pais. O que é Roblox? Roblox é Roblox. Você conhece, Guilherme? Conhece? Roblox é uma engine, né? O que é uma engine? É um software que cria outros jogos. Então ele tem uma característica própria e ali você tem uma narrativa livre. Na ideia, muito legal, na Bolsa de Valores americano é um jogo super caro, né? Você consegue ter uma rentabilidade muito grande, mas na prática, criança de 3, 4, 5 anos não cria jogos. Então quem cria esses jogos são os aliciadores. O que o aliciador faz? Qual é o hype de agora, como a gente acabou de falar? É a série Adolescência? Então eu vou criar um jogo no Roblox chamado Adolescência. Qual é o próximo hype? Terrifier? Eu vou criar um jogo de nome Terrifier. Você vai encontrar jogos como O Poço, da própria Netflix, que é um filme extremamente adulto, com a sua versão no Roblox, sendo jogado por muitas crianças. Então, ali dentro, ele já está participando de um universo criado pelo aliciador, que usou o phishing, né, para pescar essa criança e levar para a realidade dele, e aí ele vai conduzir a criança a fazer o que ele quiser. Nossa. Machucar a família, machucar os amigos, se auto-machucar, que são os cuttings, né, a automutilação, a tentativa de suicídio ou concretude de um suicídio. Então, são casos que se o pai não entende o que é o Roblox, ele não tem um ponto de partida para lutar contra tudo isso dentro da sua própria casa. Ok, você deu uma aula para nós desse mundo, né? Agora, faz assim, rapidinho um overview com base no seu conhecimento da série Adolescência. Certo. Qual que é a sua visão? A série Adolescência, ela trata de um assassinato, né, de uma garota que fazia parte do grupo dos Red Pills, isso também precisa ser dito. Muitas meninas que vão e são até vítimas de estupro virtual, que é hoje tipificado na lei brasileira, elas entram em grupos de Discord de garotos que são extremamente perigosos de livre e espontânea vontade. Elas pegam o código e entram ali. E ela incitava tudo isso. Os emojis que ela coloca ali nas conversas, ela meio que humilhava ele em frente a todos os amigos, usava o termo incel. Então ela própria acabava, ela era amiga dele, né? Ele gostava dela, mas ela era amiga dele. Então a série fala sobre esse universo. E o quão distante os adultos estão desse universo. O filho do investigador sofre bullying em sala de aula no segundo episódio, ele não consegue observar o bullying. O pai não percebe o bullying. Eles fazem um som de porco dentro da sala de aula. E aquilo é muito, muito forte, realmente muito forte. Você não sabe qual é a intenção de tudo aquilo, e a série também não explica, né? Depois o filho desse próprio investigador vai até ele e começa a dar dicas na investigação, mas como ele não é da área, não é policial, ele não ouve. É a mesma deficiência que depois a terapeuta tem quando está conversando com o garoto, que ela não consegue identificar o que significa cada emoji daquele na conversa dele com os amigos. E o desespero do garoto de tentar voltar ao mundo, porque isso acontece. Infelizmente, eu tive esse desprazer, né, de conversar com alguns dos assassinos de escola que sobreviveram. Então a gente já tem muitos casos no Brasil. E é impressionante quando eles caem em si, como eles não têm a dimensão das consequências que terão ali em diante. Isso a série trata de forma bem pragmática. Próxima pergunta para você, tá? Sobre essa questão aí da dimensão, tá? O Ricardo, você foi até o pai, né, que está na escola e que não percebe que o filho sofre bullying, ele está atrás da faca, né? Sim. Quer dizer, algo do passado, não que a faca não seja importante, sim. Mas o filho dele com pena do ridículo que ele estava fazendo ali na escola perante os adolescentes. Exatamente. Né? Enfrentou o bullying que ele estava sofrendo para ajudar o pai. Para ajudar o pai. É uma atitude de muita coragem. Muita coragem. A escola não entendeu o que ele fez. Não. O pai não entendeu o que ele fez, mas os amigos entenderam. Agora, uma outra coisa sutil, Guilherme, não sei se você consegue memorizar, mas é outra pergunta para você. O pai não entendeu, mas ele já começou a pensar na educação, na relação dele com o filho. Sim. Né? Isso até lá dentro ainda, na hora que ele prendeu o Jamie, tem um momento que ele desce muito ansioso e sobe e desce, ele já percebeu, nossa, minha mulher que cuida do meu filho, não sou eu. Tá, então vamos lá, a primeira pergunta que eu falei é sobre... A dimensão. A dimensão. Esse tópico da dimensão é importante. Repete a pergunta.
Eu não me recordo a pergunta em si. Eu sei que nós estamos falando da dimensão tanto das dessas pessoas consequências que cometeram os crimes, né? Quando eles se deparam com a realidade das consequências que terão por conta daquilo que E fizeram. eu acho que a hora que a gente fala dessa dimensão, apresentada na série, inclusive, a gente pode estar falando, a gente pode não, nós estamos falando de negação, só que a série mostra uma dupla negação, ao meu ver. A primeira das negações acontece pelos pais, tanto pelo policial, né, que a hora que entra na sala, como você falou, vê o filho sendo vítima de bullying, mas não percebe. Será que ele não percebe ou ele prefere negar que aquilo aconteça? Porque fica nítido na sala que os colegas riem, o professor que está lá chama a atenção do aluno que comete esse bullying de uma forma até assim, incisiva demais, né? E são muitos, né? Exato. Então, eu acho que o pai percebe, mas não quer agir. E aí fica a pergunta, por que talvez esse pai não quer agir? É paralelo ao movimento do pai do Jamie, quando o Jamie fala para a psicóloga e se recorda que quando ele errava no futebol, cometia algum erro no futebol, ele sabia que o pai estava olhando para ele, percebia o erro, mas também não olhava no olho do filho, como se ele não estivesse percebendo que o filho cometeu um erro nesse sentido, né? Porque não estava dando conta, né? Que não estava dando conta. Uhum. E aí, essa primeira negação, ao meu ver, é a negação de que os pais, né, sejam bons ou ruins, não estamos falando de pai bom ou ruim, estamos falando de pais, né, pais e mães. Ao perceber a dificuldade dos filhos, a perceber o sofrimento dos filhos, se recusam inconscientemente, esse movimento não é consciente. Não é consciente, né? É importante trazer isso, que esse movimento é inconsciente, mas preferem fingir que isso não está acontecendo. Por quê? Porque acaba acontecendo o que a gente chama, na psicanálise, de ferida narcísica. Se essa criança, se esse adolescente é meu filho e ele dá certo, é uma propaganda de que eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, ou seja, eu sou um bom ser humano, eu tenho sucesso. Mas se essa criança, se esse adolescente, ele comete um frango no futebol, se ele é bulinado no colégio, se não ele é tira popular, nota baixa, se ele tira nota baixa, eu prefiro não ver, porque eu não vou ser identificado como um mau pai. E o sofrimento psíquico, seja de criança, de adolescente, de adulto, de idoso, não tem a ver com fracasso ou com sucesso de quem está criando essa pessoa, de quem está acompanhando essa pessoa. Tem a ver simplesmente com uma vulnerabilidade. Então, essa criança, esse adolescente que está passando por um prejuízo de sofrimento, por uma vulnerabilidade, não está denunciando um mau pai ou uma má mãe. Está apenas mostrando que ele está em sofrimento. Uhum. É claro, os psiquiatras da infância trazem muito isso, não é uma regra, é apenas um jargão, de que o sofrimento da criança ou adolescente, ele pode ser, não significa que será, um espelho do que está acontecendo dentro de casa. Não significa que é. E a outra negação que a gente estava falando, né, da dimensão, é a negativa do próprio assassino, que você estava comentando, né, que o Ricardo estava comentando. E aí é bastante comum, quando eu falo bastante comum, não é generalizando, né, mas a gente tende a ver esse funcionamento psíquico dessas pessoas que acabam cometendo essas barbaridades, independente da idade, que não existe uma empatia pela vida do outro. Né? Não existe uma empatia pelo mundo do outro. A psicóloga traz, você ceifou uma vida antes do tempo, né? E ele se choca nesse sentido. Então não havia esse pensamento antes, né? É algo, infelizmente, baseado na satisfação da sua própria necessidade, independente da idade. Num adolescente, numa criança, a gente não tem como fechar, inclusive a gente não faz isso, né? Um transtorno de personalidade, de sociopatia, psicopatia, antissocial, não se fecha esse critério diagnóstico antes dos 18 anos. Por quê? Porque existe um construto, né? Essa criança, esse adolescente, ele está se desenvolvendo. Então, um diagnóstico de um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo, não é fechado, né? Antes dos 18 anos. Mas há traços, né? Uhum. Não posso jamais falar que Jamie é alguma coisa ou deixe de ser alguma coisa, porque o que eu vi foi o que a direção quis que eu visse. Nesse sentido, né? Mas esse é um traço, né? Essa negação porque é uma negação não só do crime, é uma negação não só da dimensão, é uma negação do outro. Então, eu pensei, agora é o que a gente acha, né? Então, nós não estamos aqui dando o veredito.
O que eu percebi, eu achava que o menino tinha uma sociopatia, até porque eu fiquei sabendo agora que definitivo a partir dos 18 anos. Mas me chamou a atenção quando no final da série ele fala, pai, eu vou confessar. Então, aí eu falei, então, quando ele negava, eu não fiz, pode ser que ele tinha consciência das consequências e que ele agora resolveu, não sei. Estou errada, estou certa? A minha sensação é que ele tinha consciência não da consequência de ter dado fim à vida de uma pessoa da idade dele antes do tempo. Ele tinha noção da consequência de que ele foi pego. E aí ele estava sendo exposto. Principalmente para aquele pai, aí estava sendo exposto. A máscara caiu, né? Que ele tinha sido pego na frente do pai, na frente da mãe, na frente da irmã, mas principalmente na frente do pai, porque é o pai que enviou o vídeo junto com ele. Né? Então, geralmente, quando essas pessoas têm esse comportamento, o receio, o medo não é da lei, o medo não é da prisão, o medo é de ser pego, né? É de não dar certo. Gente, é muito doído. Você está falando em negação, e agora, como eu sou educadora, é muito nítido a negação ali do corpo de educadores, começando por aquela senhora que recebe os policiais, que ela fala, muito obrigado, vocês terem vindo, tá muito difícil, mas assim, como se nada tivesse acontecendo. Ela até baila, é um protocolo. Ela atua, né? Ela atua, né? Ah, obrigado, porque vocês estão envolvidos, estão nos ajudando, mas nada. E aí você vê os professores perdidos, o professor manda a menina calar a boca, ela tem uma lá que manda botar a camisa para dentro da calça. Então, assim, ali não está enxergando nada. E me chama a atenção como aquela escola não enxerga nada, porque me chamou bastante atenção a hora que eu fui vendo a série, nesse capítulo da escola, eu fui reparando quais eram os cartazes que estavam grudados, né? Ah, você reparou? Então, o cartaz que estava grudado eram cartazes de bastante, bem século XXI, educação, né? Tinha francês na história. Tinha liberdade, fraternidade, igualdade, tinha cartaz em relação à ecologia, tinha até cartaz em português na aula de línguas dele, né? Tinha. Então, você assistiu quantas vezes? Uma vez. Mas os cartazes dependurados não dialogavam com o que a escola se propunha. Então, assim, era algo para inglês ver. Ainda mais que é uma minissérie britânica, né? Inglesa. Então, era algo para inglês ver. Os cartazes mostram uma coisa, que a escola ela é aberta, ela é disponível para o diálogo. Mas, na prática, basta uma visita, assim, bem de supetão por cima, que só está no cartaz. E tem uma tarefa extra. O pai, o policial fala. Sim. Ele fala claramente que essa escola, né? Essa escola. Então, assim, vale muito os educadores assistir essa série, porque tem muita responsabilidade ali dentro. Tem uma tarefa extra aí, tanto para o Dr. Guilherme quanto para a educação de modo geral, que é entender esse novo adolescente, essa nova criança, esse novo jovem, que são treinados, aí até é difícil fechar o diagnóstico mesmo com 18 anos, porque eles são treinados durante a vida inteira a não ter empatia. Então, o personagem, a quantidade de horas que você passa jogando, seja lá qual foi o jogo, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, Roblox, Minecraft, que agora está no cinema, que é outro caso importantíssimo a ser falado. O filme, não importa se é bom ou ruim, ele está no cinema, eu quero ir até lá para dizer que eu fui. A série Adolescência já vai para a segunda temporada, já foi renovada para a segunda temporada, dado o sucesso que aconteceu na série. Agora, qual será a consequência? Por qual caminho irá? Porque na prática o que a gente vê é um garoto igual o Jamie, ele é idolatrado, imediatamente idolatrado. Tanto que a gente se preocupa em estar passando esse filme para adolescentes e jovens por causa do efeito copycat. E não por acaso também, depois que a série entrou no hype, dispararam os casos de esfaqueamento em escola. Então os garotos tendem a querer participar desse universo porque ninguém tem medo de nada. Desconhecem a lei, a aplicabilidade da lei. Então bullying e cyberbullying no Brasil é crime, já não é um assunto de coordenação pedagógica, é um assunto de polícia civil. Né? Então as escolas não estão lavando as mãos por uma questão de afetividade mesmo com as famílias, que ainda cuidam do caso, ainda lidam com isso, mas já não é problema da escola. O adolescente não conhece legislação, muitos adultos também não sabem, inclusive, que ao ser pego ou detido, né, ao ser encaminhado para a delegacia, quando ele é levado até a cadeia, o centro de detenção, o adulto que é preso, ele responde liberdade se ele for réu primário, se tiver casa,
se tiver um emprego. Então ele vai responder liberdade. O adolescente não. Ele fica realmente detido por um longo período e talvez até chegar o momento de ser julgado como adulto. Então muitos vão se valem da lei sem saber. É assim a lei? Sim. E ela é muito dura com relação a isso. A lei funciona mais pro adolescente Do que produto. do que produto infrator. Muito mais. Muito mais. E aí ele vai conviver, que era o problema do Jamie dentro da cadeia, ele vai conviver com outros que não têm a mesma frequência de violência que ele dentro do pátio escolar. E ele começa a se virar de outras formas dentro da cadeia. Só que aqui, na realidade, a gente vê um desespero dessa garotada aí de 13, 14 anos, que às vezes matou o próprio pai, matou a mãe, e chega na cadeia e vai se deparar com outros adolescentes com um nível de periculosidade muito maior que a dele. E com uma vivência dessa realidade muito maior. Os assassinos de Suzano, isso fica muito claro, quando eles pegam ali a machadinha, um deles, o Guilherme, pega a machadinha e acerta na omoplata de um dos alunos que está saindo, e ele se desespera quando ele vê aquilo, porque no jogo, quando você acerta a machadinha, o personagem cai e morre. Que é aquele jargão que a gente vê em filme de artes marciais. Acerta um soco, a pessoa cai no chão e fica até o final da cena de 10 minutos deitada ali, com sangue no rosto e tudo mais. Aí você vem para a realidade, acerta um soco em alguém e essa pessoa volta, você não tem um plano B. O mesmo acontece com eles diuturnamente. Então eles estão agindo. A própria Netflix tem uma outra série também só para adultos, que se chama The End of the Fucking World. Sim. É esse o nome. Mas já está no 7º episódio. É a terceira temporada, salvo engano. E é um garoto que quer ser um psicopata. Ele botou na cabeça que ele é um psicopata e acabou. Você tem o Dexter, que é outra série de psicopata. Então, eu começo a enaltecer o Hannibal Lecter, lá dos antigos, que também tem outra série sobre ele. Então, esse mundo do entretenimento, ele hoje forma o caráter, porque ele convive muito tempo. Há muito tempo atrás, né, quando a gente assistia alguma coisa, encerrou, você segue sua vida. Você vai para suas tarefas, vai fazer lição de casa, vai conviver com as pessoas, com a família. Hoje não. Termina a série, você vai para o Twitter conversar com a comunidade, e é esse o nome mesmo que eles dão, e passam horas falando e tramando coisas e situações, cancelando pessoas, que é uma forma de violência extrema, ainda que virtualmente, que leva pessoas até a morte, leva pessoas até o suicídio, leva pessoas a perderem sua carreira. E quando você vai olhar quem cancela, é meninos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, que sabem criar conta fake, que tem jogo que ensina a fazer isso, que tem aliciadores que cuidam dessa garotada. Então, ao mesmo tempo que para nós é um momento de gerar uma reflexão muito grande, não pânico, é de se entender que é um tempo de muita oportunidade, que talvez pela primeira vez na história da humanidade, os pais tenham condições de conhecer seus filhos e fazer parte deles muito mais do que dar ferramentas, acessórios, para que eles sejam iguais a todo mundo, e não trabalhar na peculiaridade, na diferença de cada um, que é o que não fica claro na série. Quais são as habilidades do Jamie? Era isso que eu queria saber. Se o Jamie fala bem em público, se ele é uma boa liderança... Só uma que aparece, que ele sabe desenhar. Que ele sabe desenhar, exato. Uma coisa que o Ricardo traz que é importante, e a gente trabalha muito na psiquiatria, e principalmente no estilo de trabalho que eu faço, no ambulatório de álcool e drogas, é isso. O que é real e o que não é. Né? A hora que o crime acontece, como você trouxe, a machadinha pega numa parte do corpo e a pessoa não está preparada, né, para aquilo, porque acha que é o virtual... Faz parte do pai, faz parte da mãe, faz parte da escola, da comunidade, trazer essa pessoa para o mundo real, né? E o mundo real é o quê? É conviver com tela o tempo inteiro, né? Que idade que essa tela vai entrar, como ela vai entrar. Então, cabe também aos pais tentar trazer essa criança, esse adolescente, esse jovem, para o mundo real do contato físico também, do olho ao olho, do pegar, do encostar, que se bater machuca, né? E vai machucar dessa forma, porque o mundo cibernético... você reseta, você começa novamente, né? Sempre. A vida não. A realidade não se reseta. Ô, Guilherme, é uma coisa que o Ricardo falou aí que mexeu muito comigo. Porque essas redes, elas ensinam o jovem, a criança, a não ter empatia. Sim. A não ter empatia. Isso é muito grave, gente, porque a gente, enquanto escola, enquanto família, fica falando de valores, da importância de valores, enquanto lá eles estão ensinando exatamente o contravalor. Exato. E elas têm muito mais poder de convencimento e de distração do que a própria realidade. Sim. Do pegar. Só um parêntese para ajudar a pergunta para ele, é que a escola tem às vezes 50 minutos em uma aula
para falar sobre empatia, para falar sobre direitos, deveres, e essa criança na internet tem 8 horas em média diária para reforço desse pensamento completamente negativo. Então isso é E de uma forma muito mais atraente, né? total, e com uma linguagem totalmente afim da criança. Sim. Porque o aliciador, uma coisa tem que ser dita, que eles sabem fazer muito bem. Eles realmente assistem o desenho, o filme, a série, jogam os mesmos jogos. Eles jamais se referem a um jogo como E joguinho. tem o grupo, a comunidade. Tem a comunidade para reforçar. Para fazer o dever de casa, né? Exatamente. Tem o reforço escolar O reforço dentro escolar. do aliciamento. É um sistema perfeito. Ele é um sistema perfeito. Não por um acaso, quando o pai se assusta com o filho que tem dentro de casa, já descobre que é um filho. Eu não conhecia o meu filho. Não conhecia. Me ajuda aqui numa coisa que isso tem a ver comigo, tá? Quando eu falo comigo, a escola. O que eu percebi nesse episódio, perdão, nessa série, é que a escola hoje, ela tem um momento presencial, físico, e o outro bem maior, bem mais aliciador, bem mais formador que a cibernética, né? Então, na verdade, esses meninos aproveitam a escola, muitos, não estou dizendo todos, aproveitam a escola para fazer esse contato físico de olho no olho, né? Então, assim, eles não estão muito preocupados com o que eles vão aprender dentro da escola. Eles querem, na verdade, ter esse contato físico. Eu estou certa dessa colocação? Porque a escola hoje não é mais só dentro do muro. A escola hoje, ela foi lá para fora. A escola... E aí é a hora de perguntar qual é a responsabilidade da escola também. A gente traz até para universidades acontecendo, né? Sim. O quanto de aluno universitário que acaba tendo alguma atitude misógina, machista, inclusive de assassinato fora, e os alunos permanecem nessa escola, né? Nesse sentido, nessa universidade, com a universidade se eximindo, ou a escola se eximindo, falando que aconteceu dos muros para fora, nesse sentido. Mas o que você fala para mim tá correto. A escola, ela virou um papel não só do conteúdo que a criança ou o adolescente vai aprender, mas ela vira um networking dessa criança. Sim, sim. Né? O encontro social. Exato. E aí tá numa penumbra mesmo. A gente tá no processo, é no gerúndio mesmo, né? De saber até aonde essa escola e essa família conseguem ir, né? Porque mescla o que é responsabilidade da escola, o que é responsabilidade da família, sendo que os encontros são dentro da escola, sendo que a comunidade é a comunidade dos amigos da escola, quando às vezes não passa por um professor, por um funcionário da escola, aliciando essas crianças e esses adolescentes, né? Então, sim, a escola tem que começar a saber que ela tem que ser mais partícipe fora dos muros também. Pois é, esse que é o problema, né? Porque tem leis e leis que impedem você fazer isso, né? Você está de mãos atadas, que você não pode hoje abrir sequer um estojo de uma criança dentro da escola. Então, como é que você vai participar lá fora se você não tem liberdade nem dentro da escola? Tamanha a quantidade de leis de proteção, né? Então, as crianças hoje, os adolescentes hoje, você diz que ele não sabe quais são as leis que regem essas infrações. Mas eles conhecem todas as liberdades, as outras que eles podem. Estou certo ou estou errado? Certíssima, e ao mesmo tempo a gente tem a dificuldade tanto que quando eu faço treinamento primeiro para os pais. É o primeiro treinamento. Os pais precisam entender o que está acontecendo nesse momento. Depois a escola vira nossa parceira e aí eu vou até o judiciário para proteger essa escola. Saber que ali a gente vai trabalhar muitas coisas. Primeiro, uma alfabetização digital. Os pais têm que entender como esse mundo funciona. Segundo, os pais precisam ter bons hábitos no uso das telas, que em muitos casos são os piores exemplos que os filhos têm para com o uso das telas, né? São aqueles que usam na hora da refeição, são aqueles que usam em qualquer momento do dia. Sempre tem um monte de aluno reclamando com a gente. Poxa, o senhor fala que não é para a gente usar, mas quando eu peço para minha mãe alguma coisa, ela está de olho na tela o tempo inteiro, a mamãe, o papai. Então, a gente ajuda a escola a compreender, a gente faz o formulário sociolúdico. Então, é impressionante como eles são inocentes. A gente entrega para eles tudo que é hype para dizer o que eles gostam. E eles começam a marcar tudo. E aí a gente vai tabulando, né? Aí você vai fazer uma leitura da vida dele. Perfeitamente. Porque não adianta um pai de um filho da educação infantil cortar o acesso de tudo se todos os outros na turma
tem acesso a determinado material. Exatamente. Isso Não é um adianta. impacto social. Exato. A gente tá falando de comunidade mais uma vez, né? É. A hora que a série vem com os 4 episódios mostrando justiça, escola, família e saúde, é um pacto social, Perfeito. né? Gente, vamos parar por aí, porque não vai dar para ir o resto do dia, né? Então, assim, provavelmente nós vamos fazer outros encontros e a coisa vai desdobrando, né? Mas eu agradeço a presença de vocês. Aprendi muita coisa com você, viu, Guilherme? Se aguarde o contato do Paulo. Ricardo, obrigada também por toda a disposição, né, em participar conosco. Disponha, venho de todo grado. Tá bom? Pais, assistam e divulguem esse nosso podcast, esse nosso encontro, nosso bate-papo. É muito sério o que nós estamos vivendo hoje. E uma coisa que a gente precisa ter consciência, não podemos ficar só na questão do debate. Precisamos começar a fazer. Tá? Então, pensem nisso. E a primeira coisa que a escola precisa é da parceria de vocês. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.